E aí, tudo bem? Meu nome é Guilherme da Costa, sou atleta de jiu-jitsu, sou da Zona Norte do Rio de Janeiro. Atualmente estou em Portugal, passando um período aqui dando aulas e treinando para lutar o Campeonato Europeu em janeiro. Estamos atualmente em novembro e hoje eu vim contar um pouco sobre a minha história. Então, hoje eu tenho 22 anos, eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu tinha 16 para 17. Tava ali quase fazendo 17, faltavam os meses. Eu tava na escola com uns amigos meus, ia iniciar um projeto lá. A gente, vamos. E decidimos começar a treinar deles, só eu que sobrei mesmo. Fui o único que continuei a treinar, entendeu? Comecei lá no projeto social, lá onde eu estudava. Comecei a treinar com o professor Caio Cordeiro, que ficou comigo aí, no caso, até a faixa roxa, no começo da minha faixa roxa ali. Fiquei lá, eu acho que 4 anos seguidos, treinando firme e forte. Eu lembro que desde o começo eu vi jiu-jitsu, falei, meu Deus, é isso que eu quero fazer. Tipo, não fazer pra vida, mas eu não queria fazer outra coisa, eu queria estar treinando. Então eu tava na escola, tava precisando treinar, eu tava em casa, tava precisando treinar, tava no treino, tava precisando treinar. O tempo todo querendo treinar, melhorar, enfim, sempre querendo evoluir, né? Cara, como eu comecei a lutar? Foi um negócio muito natural pra mim. Tudo no jiu-jitsu foi muito natural pra mim, mas particularmente começar a lutar foi algo muito natural pra mim, porque eu lembro que eu tava começando a treinar, não tinha nem um mês de treino, o professor botou dois atletas pra lutar, e quando ele falou, tal pessoa vai lutar, eu falei, queria eu estar lutando também, queria estar lá fazendo isso, pá. Aí eu até conversei com ele, pô, como que eu faço? Eu também quero. Aí ele falou, não, é só treinar, se dedicar que tu vai poder lutar. Eu, show de bola. Treinava muito, mas muito. Não parava de treinar o dia todo. Tipo, saía da escola 5, treinava de 5 porque já era na escola mesmo, só subia até as 10h30, todo dia, vários treinos por dia, desde o começo, assim, treinando muito. Aí, virou o ano, a gente ia lutar jiu-jitsu. Isso foi mês 6. A gente começou a treinar, eu comecei a treinar no mês 6. Em fevereiro ia ter uma competição de jiu-jitsu. Era o sul-americano da SBO. Antes disso, a gente ia fazer uma luta de sambo na areia. Eu me lembro que foi um negócio muito doido, porque eu fui lutar, não tinha adversário até então. Cheguei lá, não tinha ninguém pra lutar. Tinha um faixa marrom lá, eu faixa branca, uns meses de jiu-jitsu. Então vai, eu falei, vou, quero lutar, já tô aqui. Acabei fazendo uma luta. No sambo, assim, encoste as costas no chão, você perde. Eu lembro que ele segurou minha perna, fez uma força e eu só lembro de cravar o pé no chão e falar: meu pé não vai sair do chão de jeito nenhum. Aí eu joguei pra cima, tipo um saco de arroz, ele encostou as costas no chão, ganhei, eu não acreditei, mas foi muito maneiro. Foi um preparativo pro campeonato de fevereiro, né? Nesse campeonato de fevereiro, eu lembro que eu fui lutar, tava meio estranho, não sabia muito bem como ia funcionar. Ganhei a primeira luta bem, na segunda eu já vi que ia dar ruim. Mas aí acabou que a luta acabou empatada. Só que, desde que eu comecei, eu via muito vídeo no YouTube de luta, de competições. Então, tipo assim, eu sabia mais ou menos como funcionava, eu sabia mais ou menos como ia ser. Porque eu quis me preparar bastante. E a luta acabou empatada. O cara me puxou, eu dei uma blitz, pá, não consegui fazer nada. Ele fechou a guarda, ficou na fechada tentando me dar knock, não ganhou nada. Mas eu sabia que ele ia ganhar, porque ele fechou a guarda e tava me atacando mais do que eu conseguindo atacar ele. Eu já levantei até desanimado, o juiz deu a luta pra ele, beleza. Mas isso me motivou muito, porque depois desse dia, eu só queria treinar mais pra ganhar dele. Eu falei, não, eu vou ganhar dele. Eu não sei quando, mas eu vou ganhar dele. E acabou que eu competi muito mais esse ano, ganhei várias competições, mas não tinha enfrentado ele. Aí, numa outra competição, eu encontrei ele na semifinal. Eu falei, meu filho, agora eu ganho. Pô, tinha treinado tanto que eu tinha certeza que eu ia ganhar. Não deu outra. Ganhei, fui campeão, graças a Deus. E eu acho que sempre isso foi me motivou a ganhar. Eu não queria ganhar dele. Eu queria saber que eu estava melhor do que eu estava no começo do ano. Então, tipo, isso já foi quase o final do ano. Então eu estava melhor que eu mesmo, entendeu? Então foi sempre o meu foco. Aí, quando eu cheguei na faixa roxa,
eu percebi que eu precisava treinar mais, me dedicar mais, precisava de mais gente para treinar também. Foi quando eu decidi ir para Double Five Vila Valqueire, com meu professor Patrick Mendes, meu mestre, e minha professora Patrícia Caiado, que também é minha mestra. Foi uma decisão muito difícil para mim na época, querendo ou não, porque é estranho, né? Você sair de onde você veio, de onde você começou, largar suas amizades, teu professor, mas foi algo que eu precisava para mim. Aí eu fiz essa decisão, saí da equipe e entrei para Double Five. Cara, foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. O começo foi muito difícil. Eu ia pro treino, porque eu não conseguia fazer pegada nos meus parceiros de treino. Eu tentava fazer pegada e ele estava no meu lateral. Era um processo muito difícil para mim. Foi um processo muito difícil para mim. Acredito que seja um processo muito difícil para muita gente. Porém, isso que me fez querer mais. Tipo, não, eu tô muito ruim, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Então, mantive sempre o mesmo ritmo, treinando, treinando. O Patrick e a Patrícia sempre em cima, cobrando, ajudando, falando, ó, tem que melhorar isso, tem que fazer aquilo, tem que prestar atenção nisso. E acabou que eu fui lutar, treinando lá, tipo, meio que até desmotivado, porque eu só tava apanhando, eu ia falar, o que eu vou fazer na competição? Só tô apanhando, não tô conseguindo me mexer. Aí fui lutar e estranhamente saiu tudo perfeito. Parecia que ninguém tava lutando, ninguém tava fazendo força comigo, eu lutava muito tranquilamente, tipo, a posição saía, fluía como se o cara não estivesse lutando. Aí que eu falei, opa, tô gostando, tô sentindo que apanhar tá adiantando. Aí nesse processo de estar lá no Patrick, teve o brasileiro Nogui. O Patrick falou: vamos todo mundo. Eu odeio o Nogui, sempre odiei Nogui, não gosto de treinar Nogui até hoje, mas já treino mais. Aí o Patrick falou: vamos. Eu falei: vamos. E eu lembro que foi complicado, porque era algo que eu não queria fazer. A gente estava acordando muito cedo para fazer o treino. Eu moro longe do CT, então eu acordava tipo 6 horas da manhã, 5 e pouca, pra estar no CT 7 horas da manhã pra começar os treinos e tipo, ir até de tarde, quase de noite treinando. Então foi um processo também muito complicado, mas valeu a pena. Consegui ganhar o brasileiro no Gui esse ano. E depois eu fui me arriscando mais. Fiz mais umas competições no Gui, ganhei algumas, perdi outras. Esse ano de 2024, eu fiquei em terceiro no Brasileiro Sem Kimono, na faixa marrom também. É algo que, tipo assim, não é que eu ame, mas eu sei que é necessário e eu sei que eu consigo fazer. Então eu faço feliz, sorrindo. Só que não. Como eu comecei a dar aula? Então, para mim dar aula foi outro processo muito natural. Como eu disse, tudo para mim no jiu-jitsu foi algo muito natural. Eu lembro que eu não queria dar aula de jeito nenhum, era uma coisa que eu não queria fazer no jiu-jitsu. Tipo assim, eu ia dar aula um dia, eu sabia que é o processo natural e ia dar aula. Mas eu pretendia dar aula depois de faixa preta, muito tempo, competi o máximo que eu posso e dei aula, e daria aula, mas não foi bem isso que aconteceu. Veio a pandemia, eu recém faixa azul, só tinha eu e um amigo meu faixa branca, e ele tinha tatame em casa. Então a gente falou, vamos treinar. E só tinha eu e ele, então não tinha como ele me dar aula, eu tinha que dar aula pra ele. Mesmo eu não sabendo muito que eu era recém faixa azul. Mas aí foi o que dei. Eu procurava no YouTube vídeo da EUD, da Atos, de vários vídeos de posições que já tinham no YouTube. Estudava bastante, levava para ele, a gente ficava fazendo posição, 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 rola, rola. E íamos praticando. Aí eu comecei, querendo ou não, pandemia, não tinha muito o que fazer, então alguns amigos nossos também estavam isolados, vinham treinar com a gente. Aí acabou que formou tipo uma turminha. Não era uma turma, porque eram todos da nossa equipe, mas o pessoal ia lá treinar e eu dava aula para eles. Acabou que aí a pandemia foi acabando, voltamos os treinos normais, mas tinha um horário, que era o horário de 4 horas da tarde, que basicamente era eu que ficava também ali tomando conta. Então, daí eu fui dando aula o tempo todo. Quando teve essa troca pro Patrick, eu já parei de dar aula. Eu fiquei sem dar aula até eu fazer um contato com o pessoal da FZN, lá do Engenhão, que me receberam super bem pro treino, principalmente pro treino brasileiro no Gui, que eu fiz meu camping também bastante lá. E o dono do espaço chegou para mim, o Walter, você quer dar aula aqui? Me explicou a situação. Eu falei, pô, quero. Acho que vai ser uma boa também para eu treinar essa parte, né? Porque eu acho que dar aula também você precisa treinar isso, querendo ou não, dando aula. Aí eu topei a ideia,
e comecei a dar aula. Então, foi isso, basicamente. Comecei a dar aula ali. E é isso. Depois dali eu fiquei dando mais algumas aulas particulares. Dei uma aula também num projeto social que teve esse ano. E agora eu tô aqui. Tô em Portugal. Tô dando aula aqui basicamente o dia todo. E hoje em dia eu já me sinto bem mais confortável em dar aula. Eu acho que eu consigo dar uma aula ali boa, entendeu? Eu consigo ser entendido e entender o que o aluno precisa. Eu acho que é o mais importante na minha concepção. E é isso. Hoje já sei que dar aula é importante também. Bem, basicamente esse é um pouco da minha história. Eu sempre lutei, sempre treinei muito. Tive muitos, basicamente bem básico, bem baixo, porque 6 anos lutando e treinando, tem muita história para contar, muitas coisas que aconteceram, competições, mas eu acho que isso aí vai ser história mais o, o resto aí, né? Tem muita coisa aí, um canal tá abrindo agora, eu vou deixar bastante conteúdo aí, beleza? Se gostou, deixa o like, mas é isso. Foi uma apresentação mais ou menos para deixar aí também, para quem quiser chegar a me conhecer, ok? É isso. Um abraço e